Bom dia, alunos do terceiro ano. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade nas nossas videoaulas. A nossa aula de hoje é a aula de ciência, que fala sobre o quê? Sobre as características do solo. Na aula passada nós vimos o quê? Solo. Então vamos dar uma rápida revisada do que é solo. Solo é o quê? É a camada superficial da terra. Tanto o solo e o subsolo, ele faz parte, Ele faz parte da camada da litosfera ou crosta terrestre. E o subsolo, professora? Subsolo é a camada mais profunda da Terra. Então, vejam aí, nós vimos o que? Solo e subsolo. E quem vive no solo? Os seres vivos. Quem são esses seres vivos? Somos nós, os animais, os vegetais. E nesse solo, o ser humano, ele usa para quê? Para construir pontes, construir suas moradias, construir avenidas e fazer até o próprio plantio. Para quê? Para fazer a colheita e depois utilizar como alimentação. Vejam a imagem aqui do lado. Essa imagem, ela está retratando o quê? Uma planta, um vegetal. E veja que a pessoa está fazendo o quê? Ela está molhando essa planta, porque a planta também precisa de quê? De água e sais minerais para sobreviver. As características do solo. Vamos ver aqui. A outra imagem. Característica do solo. Mateus visitou uma feira de ciências com a professora e os colegas. Nessa feira, eles puderam conhecer um pouco mais sobre o solo. Veja a seguir. Vejamos aqui nessa feira o que aconteceu. Cor do solo. O que está falando na feira? Na feira, cor do solo. Existem solos de diferentes cores. A cor do solo é uma característica para indicar alguns de quê? Alguns dos seus componentes. O solo é formado por diferentes partículas, como areia, argila, calcário, matéria orgânica. A quantidade dessas partículas interfere onde? Interfere na cor do solo. Aí eu pergunto para vocês, quais são os tipos de solo? Os solos, eles podem ser arenoso, argiloso, calcário e umífero. Como é classificado o solo? Com a maior quantidade de quê? Com a maior quantidade de argila e areia. Vejamos aqui os solos ricos em areia, que apresentam o quê? Uma cor amarelada. Então, esse tipo de solo, ele é chamado de quê? De solo arenoso. Vocês já foram numa praia e já observaram que lá só tem mais areia? Pois é, esse tipo de solo lá da praia é chamado de solo arenoso. Eu tenho aqui no jarrinho, aqui que eu coloquei, um tipo de solo, que é o solo que eu acabei de falar, que ele é o quê? Rico em areia. E essa areia é que é chamado de solo arenoso. Estão entendendo, minhas crianças? Vamos prosseguir. Na outra imagem, nós temos solos ricos em argila e apresenta cor avermelhada. Vocês já foram numa cerâmica? Lá eles têm vários tipos de argila. Então, aquele tipo de argila ali é que é chamado de solo argiloso. Lá eles constroem vários objetos, como jarros, potes, filtros, e eles fazem todo aquele procedimento com o quê? Com a argila. Por isso que é chamado de solo argiloso. Textura do solo. Vejamos. As partículas de areia e de argila formam um solo, possui diferentes tamanhos. Assim, dependendo de quê? Dependendo da quantidade dessas partículas. O solo apresenta texturas diferentes. Observa aqui na imagem que nós temos um solo rico em quê? Em matéria orgânica. Olha que a tia Rosária trouxe.
Na aula passada também apresentei esse tipo de solo aqui para vocês, que ele é rico em quê? Em matéria orgânica. Que tipo de solo é esse? É o solo umífero, que ele vem que do humus, que é restos de animais e restos de vegetais, e entram em decomposição e forma esse solo aqui. Nós temos aqui partículas de areias maiores que as partículas de argila. Vejamos aí, ó. Aqui também nós temos outra imagem, que é o solo rico em quê? Em areia, que eu falei para vocês, isso aqui é uma areia, isso aqui é o quê? Uma matéria orgânica, que acabei de explicar para vocês, que é através de quê? De restos de animais e restos de vegetais, que entra em decomposição. E isso aqui é chamado de quê? De matéria orgânica. Vejamos outro tipo de solo, o solo aqui é argiloso. Olha aqui, ó, a argila, que esse barro vermelho que eu falei para você, que ele é o quê? Um barro avermelhado. E vocês encontram muito, gente, principalmente que vai para esses lagos e observa que fica distante daqui da cidade. É muito fácil encontrar esse tipo de solo. E acabei de falar para vocês também nas cerâmicas, eles utilizam para fabricar objetos. Vejamos aqui, porosidade do solo. Vejamos, as partículas do solo apresentam espaços entre si, chamados poros, que são preenchidos por ar e por água. Quanto maior o tamanho desses poros, mais poroso é o solo. Veja aqui, então os solos ricos em argila apresentam melhor o quê? Menor porosidade do que os solos ricos em areia. Veja a diferença. Olha o que está dizendo, que o solo que é rico em argila, ele apresenta o quê? Menor porosidade do que os solos ricos em quê? Em areia. Quanto menor o tamanho das partículas que compõem o solo, menor são o quê? Os espaços. Menores são o quê? Os poros. Poros quer dizer o quê, gente? Espaço. Entre elas, assim menor será o quê? A porosidade de quem? Do solo. A porosidade de quê? Do solo. Que quer dizer o quê? A menor quantidade de espaço. Permeabilidade do solo. Repare como a água passa mais facilmente pela areia. Isso ocorre porque o solo é rico em areia e os poros são maiores e mais numerosos. Isso quer dizer o que, gente? Que chama de quê? De solo permeável. Nós temos o permeável e o impermeável. Solo permeável é aquele que a água passa com maior facilidade. E o impermeável é aquele que a água não passa com facilidade. Então, isso que é o quê? Solo permeável e solo impermeável. A capacidade do solo de deixar passar água é chamada de quê? De permeabilidade. Quer dizer que é permeável. O tamanho e a quantidade de poros no solo interfere na passagem da água por ele. Assim, podemos dizer que ela é o quê? Permeabilidade. Quer dizer que é o solo que impermeável. O solo e a agricultura. O solo é um recurso natural, renovável, que desempenha um papel fundamental na produtividade agrícola, pois carrega em sua composição os nutrientes essenciais. Para quem, gente? Para as plantas e da criação de animais. A agricultura é a atividade de cultivar plantas. Ela envolve o quê? Várias técnicas de preparo do solo para quê? Para o seu plantio. Vejamos aqui na imagem que nós temos aqui, ó. Essa imagem, ela representa o quê? Ela está representando um egípcio preparando o solo para quê? Para o seu plantio.
No Egito Antigo, os egípcios utilizavam diferentes ferramentas técnicas para cultivar a planta no solo. Técnicas de cultivo no solo. Vejamos, para que as plantas se desenvolvam adequadamente, o solo precisa ser fértil, ou seja, apresentar quantidades adequadas de quê? De água, de ar e o quê? E de nutrientes necessários para que essa planta ela possa o quê? Ela possa se desenvolver. Porque se não tiver nenhum desses nutrientes, nem o ar, nem a água, nem os sais minerais, essa planta não tem como se desenvolver. Então, aqui naquela imagem estava apresentando como era o preparo do solo para que ele pudesse o quê? Fazer sua própria plantação, seu próprio plantio. Veja alguns exemplos que ajudam a manter as condições do solo adequadas das plantas, como aração, adubação, irrigação e o que mais, gente? A drenagem. Vamos ver o que é aração. A aração é uma técnica que consiste em revirar o solo, abrindo espaço para facilitar o quê? A entrada de quê, gente? De água e de gás, oxigênio. Para quê? Para que essa plantio ou qualquer planta que for colocada nesse local, ela possa o quê? Se desenvolver. Essa técnica pode ser realizada manualmente, com enxada ou com arado puxado por animais, como bois, cavalos ou com o uso de quê? De máquina como tratores que nós estamos vendo aqui na imagem. Veja aí que eles estão fazendo o quê? Uma aração do solo. Essa imagem está dizendo que eles estão arando o solo como? Com a máquina chamada tratores. Mas como já foi falado, você pode fazer com uma enxada ou o quê? Com máquinas como os tratores. Adubação. Adubação é uma técnica que consiste em adicionar nutrientes ao solo por meio de adubos. Os adubos químicos são produzidos em indústrias e os adubos orgânicos de origem o quê? Natural, como esse aqui que eu acabei de falar para vocês. Isso aqui é um adubo que é um adubo orgânico natural, que vem de onde? Da natureza, como eu expliquei, através de quê? De decomposição de vegetais e decomposição de animais. São de origem natural, como os fezes de animais e restos de vegetais. Irrigação. A irrigação é uma técnica que consiste em quê? Em adicionar o quê? A água onde? Ao solo, de maneira controlada e em quantidade suficiente para quê? Para o desenvolvimento adequado das plantas. Observe que sempre a gente está falando em quê? Em desenvolvimento de quem? Em desenvolvimento dos vegetais. Quando eu falo planta, eu estou me referindo aqui a todos os tipos de vegetais existentes onde? Existentes na natureza, existentes no nosso planeta. Existem diferentes tipos de irrigação. Veja dois exemplos a seguir. Na irrigação por gotejamento, tubos levam a água até a próxima raiz das plantas, onde é o quê? Liberadas de gotas em gotas. Vejamos aqui, ó, nessa imagem, tá aqui, ó, feito o quê? Uma técnica que consiste em adicionar o quê? Água no solo. Aqui tem gota de água. A irrigação por gotejamento em plantação de quê? De mamão. Eu pergunto para você já viram mamão? Já sim, tenho certeza. Nas feiras, e muitas pessoas utilizam o mamão também como tipo de alimentação. Na irrigação por expressão, jatos de água são lançados sobre todas as plantas, simulando o quê?
a chuva. Isso aqui também, gente, é bem fácil nós observarmos, principalmente aquelas pessoas que vivem na zona rural. Eles usam muito esse procedimento, que é a irrigação por aspersão, implantação de quê? De hortaliças. Veja aí, ó, pode ser o quê? O alface, o repolho, né? Eles usam esse tipo aqui, ó, esse procedimento aqui que vocês estão vendo aqui na imagem. A drenagem é uma técnica que consiste em retirar o excesso de água do solo, isso no terreno por onde a água escorre, e pela construção de quê? De rede de canais que recolhem a água em excesso a quem? Em excesso ao solo. Veja a imagem daqui, ó, para vocês verem uma espécie aqui de drenagem no solo. Tá bem claro aqui. Essa aqui, irrigação, né? Essas duas aqui são o quê? De irrigação. Dois tipos de irrigação, que tem a irrigação que por gotejamento e a irrigação por aspersão. Pecuária. Quando a gente fala em pecuária, a gente vai ver que é a criação de quê? Criação de animais. Vejamos. A pecuária é a atividade de criação de animais de diferentes fins. Tanto faz bode, carneiro, boi, vaca, porco. Assim como na agricultura, a pecuária também baseia-se no uso de quê, gente? No uso do solo, que fornece alimentos aos animais e espaço para a sua criação. No Brasil, a pecuária pode envolver a criação de diferentes animais, como carneiros, cabras, bode, búfalos. A formação desses animais fornece o quê? Fornece alimento para quem? Para nós, ser humano, tá bem aí? Como as carnes, ovos, leite, dentre outros. A pecuária pode ser intensiva ou extensa. Vejamos alguns exemplos aqui de pecuária extensiva e pecuária intensiva. Vejamos aí. Na pecuária intensiva, os animais eles são criados soltos em grandes áreas e se alimentam de quê? De pastagem existente onde? Nesse local. Vejamos aqui nessa imagem que temos o quê? Uma pecuária extensiva. De quê? De gado. No estado de onde? No estado de São Paulo. Outro exemplo da pecuária intensiva. Na pecuária intensiva, os animais são criados confinados, ou seja, em lugares fechados, gente, como currais, né? E em pequenos espaços, onde eles recebem que a alimentação específica, como é chamado? De ração. Essa alimentação específica quer dizer o quê? Ração. A pecuária intensiva de gado, no estado de São Paulo. Todas essas duas imagens é na cidade de quem? No estado de quem? De São Paulo. Essa aqui é da quê? Da pecuária extensiva e essa aqui é da pecuária intensiva. Então, vejamos aí. A nossa aula de hoje foi sobre o quê? Sobre as características do solo. Nós falamos sobre as características. Antes da aula de começar a aula sobre as características do solo, eu dei uma rápida revisada sobre o quê? Sobre o que era solo. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderem, vocês podem procurar no privado ou no grupo, que nós estaremos aqui para tirar suas dúvidas. Tchau, até a próxima aula, meus queridos alunos.